A disputa está acirrada. Quem será o campeão neste campeonato caótico? Sim, caótico, principalmente para quem enfrenta um desses 4 candidatos ao título: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza ou Flamengo. Caótico também por causa da arbitragem. Caótico por causa da dificuldade que a torcida tem em se deslocar nesse campeonato distante de uma cidade a outra, de um estado a outro. Caótico por causa da CBF, que não sabe organizar de maneira correta um campeonato onde 2 equipes que vão se enfrentar já sabidamente há muito tempo chegam com um uniforme parecido na hora de iniciar o jogo. Isso tudo torna o campeonato um campeonato caótico. Mas vamos falar deste campeonato. Vamos falar sobre os times que estão aí na disputa desse campeonato caótico. Vamos falar do Botafogo, primeiro colocado nesse campeonato. O Botafogo amassou o Corinthians. O Botafogo amassou o Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians jogou melhor do que se esperava dele no segundo tempo. Mas o Thiago Almada resolveu o jogo para o Botafogo. No primeiro tempo, o Thiago Almada simplesmente quebrou a coluna do marcador, tocou para Savarino numa enfiada de bola em profundidade e Savarino deu aquela assistência que todo mundo se espera de um meia. Deixou o Luiz Henrique na cara do gol, sem chance para o Souza, e foi 1-0 Botafogo. No final do primeiro tempo, o Corinthians ainda perdeu um pênalti, mas logicamente, a defesa foi o primeiro pênalti defendido pelo goleiro do Botafogo, o John, mas foi ali que o Botafogo conseguiu segurar e levar para o segundo tempo um empate. No segundo tempo, o Corinthians voltou até melhor. O Ramon Dias fez algumas mudanças no meio de campo, o Corinthians deu uma pressionada no Botafogo, mas nada que fizesse John, por exemplo, fazer alguma defesa. E Thiago Almada apareceu de novo, após o Corinthians ter conseguido empate num pênalti bizarro provocado pelo Barbosa. Tudo bem, segurou ali 1-1 e a defesa do Corinthians deu outra cochilada, deixou uma bola para Thiago Almada na entrada da área e ele mais uma vez quebrou a coluna do volante e fez o segundo gol, decretando a vitória. Aquele amasso que o Botafogo deu no primeiro tempo poderia ter sido um amasso que o Botafogo teria conseguido mais gols. Mas o Hugo Souza fez umas defesas importantes, fez com que o Corinthians se segurasse, saiu só com 1-0, mas no segundo tempo, vitória merecida do Botafogo. Neste jogo de sábado, o primeiro colocado se manteve ali na ponta da tabela. Já o Palmeiras, bom, eu não esperava. 5-0, Palmeiras goleou. Palmeiras goleou o Criciúma no Allianz Parque. Bom, eu vou falar a verdade, não esperava 5-0. Parece que o Criciúma chegou lá com a feijoada na barriga e não conseguiu correr. Mas o Palmeiras fez os gols num curto período de tempo, que conseguiu já praticamente decretar a vitória. Um gol relâmpago, uns 40 segundos, sei lá, no início do jogo, do Flaco Lopes, e isso facilitou um pouco para o Palmeiras. E já é esperado o Palmeiras pressionar o Botafogo nessa reta final de campeonato, porque o Palmeiras não tem outro campeonato para disputar, além do Campeonato Brasileiro. Então, isso já era esperado. O que não é esperado é o Botafogo se manter. Eu espero o Botafogo se manter, mas o que eu falo esperar se manter, porque o ano passado teve a derrocada e o Palmeiras está contando com isso. Se o Botafogo se segurar, conseguir chegar na reta final, chegar ao jogo com o Palmeiras na frente, ali vai ser a decisão do Campeonato Brasileiro. Esperemos esse jogo, Palmeiras e Botafogo lá no Allianz Parque, e vai ser um divisor de águas neste ano, como foi no ano passado. E o Flamengo empatou. Bom, Flamengo empatar também já é um caminho normal, né? Flamengo de Tite é um time que joga muito marcado pelo meio campo. Passes, tem uma troca de passes interessantes. Ontem, por exemplo, conseguiu atacar o Vasco, pressionar o Vasco, perdeu algumas chances, não conseguiu marcar. Quando fez 1-0 e parecia que o jogo já estava ali garantido, no final do jogo,
O Flamengo deu aquele mole que já era esperado. O jogador do Vasco conseguiu passar no meio de dois jogadores, chegou ao ataque e deu um lançamento para dentro da área, onde o Puma Rodrigues deu um chute. Não sei se ele chutou para o gol, ele cruzou, né, na verdade. Mas foi um chute forte. E o Coutinho mergulhou e fez o gol de empate aos 41, já 42 do segundo tempo. E decretou o empate. Isso é bom para o Botafogo. Mas do Flamengo não, com o Tite, ele vem, é um jogo muito cadenciado, controlado. Ontem, quando ele conseguiu um pouco mais de volume no ataque, mas o Vasco ele está se notabilizando por ser um time que está conseguindo sofrer e não sofrer os gols que ele sofreria se ele tivesse em outra ocasião. E isso está fazendo com que ele consiga permanecer ali, naquela posição dele, naquela condição ali, hoje quarto colocado com 45 pontos. O terceiro colocado, nós vamos falar dele já já. Vamos falar do terceiro colocado. Por que nós vamos falar do terceiro colocado na quarta posição? Porque, para mim, na minha opinião, os três candidatos ao título é Botafogo, Palmeiras e Flamengo. O Fortaleza chegou ali numa situação, por causa de uma arrancada que ele teve durante a reta final do primeiro turno, conseguiu chegar na ponta, mas não acredito que ele vai se manter ali não. Porque o Fortaleza empatou com o Atlético Paranaense, logicamente em Curitiba, mas o Atlético Paranaense veio numa draga, numa situação calamitosa. Então, o Fortaleza, apesar do empate fora de casa, eu não vejo ele totalmente numa disputa pelo título. Só se esperar que Botafogo, Palmeiras e Flamengo vão ratear para o Fortaleza chegar, eu acho muito improvável. Então, Fortaleza agora é terceiro colocado com 49 pontos. Ele não conseguiu avançar porque não venceu, mas está aí as quatro primeiras posições destrinchadas nesse dia de hoje, segunda-feira, falando dessa rodada que foi a rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, deixe o seu like, se inscreva no canal. Precisamos que você assista esse vídeo até o final para que nós possamos ter reconhecimento do YouTube que esse vídeo é importante, tem conteúdo de qualidade.